A paz do Senhor, igreja. Meu nome é Anne, sou líder do PG Refúgio da Rede de Casais, junto com meu marido Rafael. E hoje nós vamos fazer a leitura bíblica de Jeremias, do capítulo 48 ao 51. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está. Quiritaim e já é tomada. Misgabe está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não existe mais. Em Esbom, pensaram mal contra ela, dizendo, vinde e descarregai-mo ela, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madmen, serás saraigada. A espada te irá seguindo. Voz de grito de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir gritos. Porque pela subida de Luíte, eles irão com choro contínuo, porque na descida de Oronaim, os adversários de Moabe ouviram um lastimoso clamor. Fugi, salvai a vossa vida, e sereis como a tamargueira do deserto. Porque, por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E Quemos sairá para o cativeiro, os seus sacerdotes e seus príncipes juntamente. Porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma escapará. E perecerá o vale, e destruir-se-á a campina. Porque o Senhor disse, dai asas a Moabe, porque voando sairá, e as suas cidades se tornarão em assolação, e ninguém morará nelas. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que persevera a sua espada no sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores que o farão andar a grandes passos, e despejarão as suas vasilhas e romperão os seus odres. E Moabe terá vergonha de Quemos, como se envergonhou a casa de Israel de Betel, sua confiança. Como direis, somos valentes e homens fortes para a guerra? Moabe está destruída e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Está prestes a vir a perdição de Moabe, e apressa-se muito ao seu mal. Condoei-vos dele, todos os que estáis em redor dele e todos os que sabeis o seu nome. Dizei, como se quebrou a vara forte, o cajado formoso. Desde tua glória e assenta-se em seco, ó moradora, filha de Dibom, porque o destruidor de Moabe subiu contra ti e desfez as suas fortalezas. Põe-te no caminho e espia, ó moradora de Arroer. Pergunta ao que vai fugindo, e a que escapou dize, que sucedeu? Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado. Uivai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Também o julgamento veio sobre a terra da campina, e sobre Olom, e sobre Jaza, e sobre Mefaate, e sobre Dibom, e sobre Nebo, e sobre Bate-Dirapataim, e sobre Kiratiaim, e sobre Betalgamul, e sobre Bet-Meon, e sobre Queriote, e sobre Bosra, e até sobre todas as cidades da terra. Moabe, as de longe e as de perto. Está cortado o poder de Moabe, e quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu, e Moabe se revolverá no seu vômito, e será ele também um objeto de escárnio. Pois não também Israel, objeto de escárnio para ti? Porventura foi achado entre ladrões? Porque então, desde que falas dele, te ris, deixai as cidades e habitai no rochedo, ó moradores de Moabe, e sede como a pomba que se aninha nas extremidades da boca da caverna. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua arrogância, do seu orgulho e da sua altivez e da altura do seu coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. Por isso, gemerei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe.
pois os homens de Kir-Heres se lamentarão. Com o choro de Jazer, chora-te-ei. Ó vide de Sibma, os teus ramos passaram o mar. Chegaram até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os frutos do teu verão e sobre a tua vindima. Tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil e da terra de Moabe, porque fiz que o vinho acabasse nos lagares. Já não pisaram uvas com júbilo, o júbilo não será júbilo. Ouviu-se o grito de Esbom até Eleale e até Jaza, e desde Zoar até Oronaim se ouviu a sua voz, como de bezerra de 3 anos, porque até as águas do Ninrim se tornaram em assolação. E farei desaparecer de Moabe, diz o Senhor, quem sacrifique nos altos e queime incenso aos seus deuses. Por isso soará como flautas o meu coração por Moabe, e como flautas soará o meu coração pelos homens de Kir-Heres, porquanto a abundância que ajuntou se perdeu. Porque toda a minha cabeça ficará calva e toda a barba diminuída. Sobre todas as mãos haverá incisões e sobre os lombos panos de saco. Sobre todos os telhados de Moabe e nas suas ruas haverá um pranto geral, porque quebrei a Moabe, como um vaso que não agrada, diz o Senhor. Como está quebrantado, como uivam, como virou Moabe as costas e se envergonhou. Assim será Moabe objeto de escárnio e de espanto para todos os que estão em redor dele. Porque assim diz o Senhor, eis que voará como a águia e estenderá as asas sobre Moabe. São tomadas as cidades e ocupadas as fortalezas. E será o coração dos valentes de Moabe naquele dia como o coração da mulher em suas dores. E Moabe será destruído para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. Temor e cova e laço vêm sobre ti, ó morador de Moabe, diz o Senhor. O que fugir do temor cairá na cova, e o que sair da cova ficará preso no laço, porque trarei sobre ele, sobre Moabe, o ano da sua visitação, diz o Senhor. Os que fugiam ficaram sem força e pararam à sombra de Esbom, mas fogo saiu de Esbom e a labareda no meio de Seom, e devorou o canto de Moabe e o poder dos turbulentos. Ai de ti, Moabe, pereceu o povo de Quemos, porque teus filhos ficaram cativos e tuas filhas em cativeiro. Mas farei voltar os cativos de Moabe no último dos dias, diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Capítulo 49. Quanto aos filhos de Amon, assim diz o Senhor. Acaso não tem filhos Israel, nem herdeiros? Porque pois herdou Malsã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados. Israel herdará aqueles que os herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Ai, clamai, ó filhas de Rabá. Cingi-vos de pano de saco, lamentai, e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes, os príncipes juntamente. Porque te glorias dos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos teus tesouros, dizendo, quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora. Cada um em frente, e ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disso farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. Contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos. Acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ela a ruína de Esaú, no tempo em que o visitei. Sim, se vindimadores vissem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quanto julgasse suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder.
É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos. Ele já não existe. Deixa os teus órfãos e os guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor. Eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo totalmente o beberão. E tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação, de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terrabilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitavas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho do homem. Eis que como um leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me emprazaria? E quem é o pastor que subsidiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho do Senhor, que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios, que ele inventou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda. Do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Eis que, como águia, subirá e voará. Estenderá as asas sobre Bosra. E o coração dos valentes de Edom, naquele dia, será como o coração da mulher que está em suas dores. Contra Damasco, envergonhou-se Amate Arpade. E porquanto ouviram más novas, desmaiaram no mar a angústia. Não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir, e o tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram como da mulher que está de parto. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade do meu folguedo? Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no rumo de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Contra Quedar e contra os reinos de Arrasor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados, e suas cortinas, e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si. E lhes gritarão: há medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para muito longe e habitai nas profundezas, ó moradores de Razor, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam sós. E os seus camelos serão para a presa, e a multidão dos seus gados para despojo. E espalharei a todo o vento, que aqueles que têm cortado os cantos do seu cabelo, e de todos os lados lhe trarei a sua ruína, diz o Senhor. E Razor se tornará uma morada de dragões, em assolação para sempre. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho do homem. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: ei que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre ele, Elão, os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos.
e não haverá nação onde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema a cidade de seus inimigos, e diante dos que procuraram a sua morte, e farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Capítulo 50. Palavra que falou o Senhor contra a Babilônia, contra a terra dos caldeus, por Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, e fazei ouvir, e arvorai um estandarte, e fazei ouvir, e não incubais, dizei, tomada é a Babilônia, confundindo está Bel, atropelada está Merodach, confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses. Porque subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, e não haverá quem habite nela, desde os homens até os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando. Virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Pelo caminho de Sião perguntarão para ali, dirigirão o rosto. Virão e se juntarão ao Senhor num concerto eterno, que nunca será esquecido. Ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar. Para os montes as deixaram desviar. De monte em outeiro andaram. Esqueceram-se do lugar do seu repouso. Todos os que achavam as devoraram. E os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor e a morada da justiça. Sim, o Senhor é a esperança de seus pais. Fugi do meio da Babilônia, e sai da terra dos caldeus, e sede como os carneiros diante do rebanho. Porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será tomada, as suas flechas serão como de valente herói, nenhuma tornará sem efeito. E a caldeia servirá de presa, todos os que a saquearam ficarão fartos, diz o Senhor. Porquanto vos alegrastes e saltastes de prazer, ó saqueadores da minha herança. Vos inchastes como bezerra gorda e rinchastes como cavalos vigorosos. Será muito confundida a vossa mãe, ficará envergonhada as que vos deu a luz. Eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará, vendo todas as suas pragas. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais arcos, atirai-lhes, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se submeteu. Caíram seus fundamentos, e estão derribados os seus muros. Porque esta é a vingança do Senhor. Vingai-vos dela, como ela fazei-lhe. Arrancai da Babilônia aquele que semeia, aquele que leva a foice no tempo de cega, por causa da espada aflitiva. Virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada um para a sua terra. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria, e por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que visitarei o rei da Babilônia e a sua terra, como visitei o rei da Síria. E farei tornar Israel para sua morada, e pastará no Carmelo em Bazã. E fartar-se-á a sua alma no monte de Efraim e em Gileade. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada, e os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os que eu deixar de resto. Sobe contra a terra de Merataim, sobe contra ela e contra os moradores de Pecode. Assola-a inteiramente e destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo que eu te mandei.
Estrondo de batalha há na terra de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra. Como se tornou a Babilônia em espanto entre as nações. Laços te armei, e também foste presa, ó Babilônia. E tu não o soubeste, foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeceste. O Senhor abriu seu tesouro e tirou os instrumentos de sua indignação, porque o Senhor Jeová dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Vinde contra ela dos confins da terra. Abriu seus celeiros, trilhai-a como feixes e destruí-a de todo, de que nada fique de resto. Matai à espada todos os seus novilhos, que eles desçam ao degoladouro. Ai deles, porque veio o meu dia, o tempo da sua visitação. Tal é a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor, que ninguém escape dela, pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Portanto, cairão os seus jovens nas suas terras e todos os seus homens de guerra serão desgarrados naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que eu lhe hei de visitar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo às suas cidades, o qual consumirá todos os seus contornos. Assim diz o Senhor dos exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente, todos os que levaram cativos os retiveram e os não quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores da Babilônia, e sobre os seus príncipes, e sobre os seus sábios. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus valentes, e desmaiarão. A espada virá sobre os seus cavalos, sobre os seus carros e sobre todo o povo misto que está no meio dela. E eles serão como mulheres, a espada virá sobre os seus tesouros e serão saqueados. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens de escultura e eles pelos seus ídolos andam enfurecidos. Por isso habitarão nela as feras do deserto, com animais bravos das ilhas. Também habitarão nela os avestruzes, e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Como quando Deus transtornou a Sodoma e a Gomorra, e aos seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela filho do homem. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação e reis poderosos se levantarão dos lados mais remotos da terra. Arco e lança tomarão. Eles são cruéis e não conhecem a compaixão. A sua voz bramará como o mar, e eles cavalgarão cavalos como um homem, apercebido para a batalha, contra ti, ó filha da Babilônia. O rei da Babilônia ouviu a fama deles, e desfaleceram as suas mãos. Angústia se apoderou dele, dores como da que está de parto. Eis que como um leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte. Mas num momento o farei correr dali. E ao escolhido porei contra ela, porque quem é semelhante a mim? E quem me citaria a mim? E quem é pastor que substituiria perante mim? Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia, e os seus desígnios que intentou contra a terra dos caldeus. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente será assolada a morada deles. Ao estrondo da tomada da Babilônia, estremeceu a terra, e o grito ouviu entre as nações. Capítulo 51. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vidro destruidor contra a Babilônia, e contra os que habitam no coração dos que se levantaram contra mim.
e enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco e contra o que presume da sua couraça. E não perdoeis a seus jovens, destruí a todo o seu exército. E mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos. Ainda que a sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Fugi do meio da Babilônia, e livre cada um a sua alma. Não vos destruiais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, e ele lhe dará a sua recompensa. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queremos sarar a Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas, preparai perfeitamente os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis na Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai as ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Ó tu que habitas sobre muitas águas, ricas de tesouros, chegou o teu fim, à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo, certamente te encherei de homens, como de pulgão, e eles cantarão com júbilo sobre ti. E ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento, fazendo ele ouvir a sua voz. Grande estrondo de águas há nos céus, e sobem os vapores desde o fim da terra. Faz os relâmpagos com a chuva e tira o vento dos seus tesouros. Embruteceu-se todo homem e não tem ciência. Envergonhou-se todo ouvires de imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira e não há espírito em nenhuma delas. Vaidade são e obra de enganosos. No tempo em que eu as visitar, perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas, e Israel é a tribo da sua herança. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu martelo e minhas armas de guerra, e contigo despedaçarei nações, e contigo destruirei os reis, e contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e o que vai nele. E contigo despedaçarei o homem e a mulher, e contigo despedaçarei o velho e o moço, e contigo despedaçarei o jovem e a virgem. E contigo despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e contigo despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois. E contigo despedaçarei os capitães e os magistrados. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram a Sião à vossa vista, diz o Senhor. Diz o Senhor, eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, que destróis toda a terra, e estenderei a mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de incêndio. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás numa assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela, e convocai contra ela os reinos de Arate, Mine e Askenaz. Ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos como o pulgão agitado. Santificai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitões, todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra e doer-se-á,
porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma assolação sem habitantes. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá no encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar o rei da Babilônia, que a sua cidade foi tomada de todos os lados. E os vales serão ocupados, e os canaviais queimados, e os homens de guerra ficarão assombrados, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. A filha da Babilônia é como uma eira no tempo de debulha, ainda um pouco, e o tempo de cega lhe virá. Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me, fez de mim um vaso vazio, como o dragão me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas e lançou-me fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne venha sobre a Babilônia, diga a moradora de Sião. E o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, diga Jerusalém. Pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tornou contra ti. Secarei o seu mar e farei que ele se esgote seu manancial. E a Babilônia se tornará em montões, morada de dragões, espanto e assobio, sem um só habitante. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando, mas dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Falava-os-ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros com os bodes. Como foi tomada Sesaque, a apanhada de surpresa, a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia um espanto entre as nações. O mar subiu sobre a Babilônia, como a multidão de suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em assolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho do homem. E visitarei Abel na Babilônia, e tirarei de sua boca o que ele entregou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro da Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma por causa do ardor e da ira do Senhor. E não se enterneça o vosso coração, nem tem mais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias em que visitarei as imagens de escultura da Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus traspassados cairão no meio dela. E os céus e a terra, como tudo quanto neles há, jubilarão sobre a Babilônia. Porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair os transpassados de Israel, assim em Babilônia cairão os transpassados de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis de longe. Lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém ao vosso coração. E direis, envergonhados estamos, porque ouvimos o opróbrio. Vergonha cobriu o nosso rosto, porque vieram estrangeiros sobre os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei as suas imagens de escultura, e gemerá o transpassado em toda a sua terra. Ainda que a Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, de mim viriam destruidores sobre ela, diz o Senhor. O som de um clamor se ouve da Babilônia e de grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor destrói Babilônia e fará perecer nela a sua grande voz. E as suas ondas bramirão como muitas águas. Ouvir-se-á o arruído da sua voz, porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia. E os seus valentes serão presos. Já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, os seus sábios e os seus capitães, seus magistrados, os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo e não acordarão,
diz o rei cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros da Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo e para cansar Sião. A palavra que mandou Jeremias o profeta, e Seraías, o filho de Nerias, filho de Maacéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, à Babilônia no ano 4º do seu reinado. E Seraías era um príncipe pacífico. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre a Babilônia, todas essas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: em tu, chegando à Babilônia, verás e lerás todas essas palavras. E dirás: Senhor, tu falaste a respeito desse lugar, que o havias de desgarrar, até não ficar nele morador algum, desde o homem até o animal, mas que se tornaria em perpétuas assolações. E será que, acabando tu de ler este livro, o atarás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrates. E dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. Eles se cansarão. Até aqui as palavras de Jeremias. Vamos agradecer então, irmãos, por essa leitura bíblica. Senhor Jesus, nós somos gratos por essa leitura, meu Deus, somos gratos pela Tua palavra, pela iniciativa da nossa igreja, meu Pai, em trazer essa palavra para compartilhar com todos nós, que essa palavra venha ministrar ao nosso coração, venha nos fazer entender qual é a Tua vontade e que nós estejamos sempre, meu Pai, de acordo com ela. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.